Oi pessoal, meu nome é Nayara, sou a dona desse canal e hoje eu quero agradecer especialmente a todos vocês que se inscreveram nesse canal, que curtiram, que compartilharam, que comentam. Eu acho muito gratificante saber que o meu canal está servindo para alcançar várias pessoas, tanto na parte religiosa como também na parte histórica, né? Eu fico muito feliz e quero agradecer mesmo de coração a todos vocês que já estão aqui comigo e que estão ansiosos pela próxima história. E a vocês que estão chegando, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E eu espero continuar tocando o coração de vocês. E hoje eu vou contar uma história muito emocionante que eu espero que toque. Em 1846, a França passava por uma grave crise econômica, onde as condições de trabalho eram bem precárias para as classes mais pobres. O Estado era governado por aristocratas que então exploravam, né, essas pessoas mais pobres. O salário era bem pequeno, reduzidos, e os impostos eram bem altos. Então você já pode imaginar como que era o cenário dessa época. E é neste ano que eu venho contar para vocês uma história interessante de dois pastorinhos e a aparição de Nossa Senhora de La Salette. A história se passa na França no século XIX, onde Nossa Senhora apareceu para dois pastorinhos, Máximo e Melânia. Em alguns lugares, né, em alguns textos, eles dizem Maximínio e Melânia. Então fica aí essa dúvida dos nomes. Na época, Máximo tinha 11 anos e a Melânia tinha 14. E essa história de Nossa Senhora de La Salette, ela é muito rica em simbolismo e em fé, né? É uma aparição muito forte. Eu não diria que é a mais forte de Nossa Senhora, mas ela é muito, muito forte e a mensagem dela é muito profunda. La Salette é uma pequena cidade localizada nos confins dos Alpes franceses. Em 1846, aparece a dois pastorinhos Nossa Senhora, que hoje ela recebe o título de Nossa Senhora de La Salette. Ela apareceu anos após a Revolução Francesa, numa França onde Deus foi deixado totalmente de lado, onde eles adoravam o homem, o dinheiro, a riqueza, e a fé nessa época era bem assim, praticamente não existia, né? Pouquíssimas pessoas ainda tinham o coração voltado para Deus. Mas este era o quadro da França nessa época, onde eu vou contar para vocês agora a história de dois pastorinhos. Melanie, ela com 14 anos na época, ela vinha de uma família muito humilde, pobre, que atravessava nessa crise na época. Ela começou a trabalhar aos 10 anos de idade, então ela não frequentou a escola, ela não tinha um catecismo, e ela, como ela começou aos 10 anos de idade, então ela trabalhava com o pai dela, mas ela também pedia esmola nas ruas. Então muitos, na época dos relatos, diziam que ela pedia esmola, né? Nessa época até então ela estava trabalhando como pastorinha de ovelhas para um vizinho até então da casa deles. E na aldeia de Ablande, que era bem ali pertinho, moravam então os dois pastorinhos. Vou começar contando a história de Máximo, um deles. Ele tinha 11 anos na época, morava com seu pai, com a madrasta, numa casinha bem simples, bem humilde. Ele até então não tinha frequentado a escola, era analfabeto e também não
tinha frequentado a igreja, não tinha o catecismo. E nesse contexto, e a França estava passando, então, na crise, né, gravíssima, também estava passando muita fome. E 2 semanas antes da aparição da Virgem Maria, Máximo e seu pai, e nessa visita de Máximo e seu pai no vizinho, ele diz que o trigo estava virando pó. E com isso ele pega, então, 2 espigas e esfrega, e elas viram pó. Então, além da fome, eu imagino também que o tempo também não era favorável àquela época, né? Melânia, por sua vez, tinha 14 anos quando a história aconteceu. Ela morava com os pais numa casinha bem simples também. Ela tinha 9 irmãos, todos também analfabetos. Assim como Máximo, ela não tinha frequentado a escola, não tinha o catecismo. Então, eles se assemelhavam muito na vida deles, né? Eles tinham uma vida parecida. E ambos não se conheciam. Então, eles viviam na mesma aldeia, mas eles não se conheciam. A família de Melânia, ela passava por uma dificuldade muito grande. Então, às vezes, ela até pedia esmola nas ruas, né, para poder ajudar em casa, ajudar seu pai, sua mãe, seus irmãos. E aos 14 anos, ela já estava a serviço de Batista Prado, um senhor vizinho também de seus pais, onde ela ajudava o pai dela. E, como eu disse, eles não se conheciam. Então, tudo acontece a partir daí. Eles eram pastorinhos e Máximo ajudava seu pai pastorando ovelhas de um lado, e ela ajudava esse Batista Prado pastorando ovelhas do outro lado. Eles não se conheciam, muito menos tinham cruzado um com o outro, né, na pequena aldeia. E tudo, a aparição e tudo aconteceu a 2 quilômetros, né, de onde eles moravam. E o curioso é que eles só se encontraram, né, a primeira vez no dia da aparição. Quando tem que ser, né? Não tem jeito. Quando Deus prepara o momento certinho para tudo. E Nossa Senhora também, ela não faz nada sem a permissão de Deus. E é igual no nosso dia a dia, né? Tudo tem o seu horário, o seu tempo, e a forma como tem que ser, né? Como Deus permite que seja. Vale ressaltar aqui a inocência dos dois, né? Apesar da idade, eles tinham a inocência ali de uma criança de 6 anos. Assim que eles se viram, né? Maximino pediu para brincar com Melanie e ela aceitou, disse que queria brincar da brincadeira preferida dela, que era o paraíso, que era montar casinhas de pedras. E ali em determinado momento, então, eles adormeceram, né? Sentiram fome, comeram, adormeceram. E quando eles acordaram, que se depararam, né, com toda aquela aparição ali na frente deles, na inocência de Maximino, ele empunhou seu cordão e disse para Melanie que se aquela luz fosse do mal, ele a protegeria. E foi no momento em que Melânia e Maximino descansavam após o seu almoço que eles decidiram acompanhar o seu rebanho, pensando que todo o rebanho já tinha fugido enquanto eles descansavam. Porém, qual não foi a surpresa deles ao chegarem lá e verem que o rebanho estava todo tranquilo, mas perceberem um grande clarão no céu. Nesse momento eles ficaram um pouco amedrontados, não sabiam o que eram, pensaram em como iriam se defender. Porém,
Eis que surge, do meio desse clarão, a Santíssima Virgem Maria. Nossa Senhora aparece sentada sob uma rocha, com vestes de camponesa, com as mãos nos joelhos, indicando que ela estava chorando. A coroa, rodeada por flores, assim como as flores acompanhavam todo as suas costas e sua cintura, e no seu peito uma cruz que brilhava muito, indicando que o centro da aparição, assim como em todos os casos, é o próprio Jesus Cristo. Nossa Senhora tinha um semblante belíssimo, porém muito triste, e os meninos logo foram entender o motivo dessa tristeza. Ela tinha flores em cada um de seus pés e a sua roupa era bordada com dourados ao redor de toda a veste. E quando Nossa Senhora aparece, as crianças não a reconhecem imediatamente. Vale também lembrar que essas crianças não eram catequizadas, não tinham uma vida religiosa, não tinham costume de rezar. Então, eles em nenhum momento pensaram que era a mãe de Deus. Chegaram até mesmo a pensar que poderia ser uma santa, mas a mensagem tocou profundamente os corações daquela bela senhora, como eles a chamaram. E estas mensagens de Nossa Senhora da La Salette nos convida à conversão, à compaixão para com todos, né, especialmente para com Deus, já que nessa época a França passava então por uma grande confusão, digamos assim, né? Eles deixaram Deus de lado e começaram então a colocar o dinheiro e o homem acima de tudo. Então não existia ali uma fé fervorosa, numa fé católica. Para vocês terem noção, a igreja sofria várias perseguições. Com isso as pessoas não tinham mais esse costume de ir na igreja, de fazer as orações, as penitências, e o catecismo também foi deixado de lado. Então, ela apareceu justamente para mudar esse contexto, para suplicar a mudança. Na aparição de La Salette, Nossa Senhora, ao contrário das outras aparições, ela não se apresenta de imediato, né? Como Nossa Senhora de Fátima já se apresentou, né, aos pastorinhos daquela época como sendo Nossa Senhora de Fátima. Em La Salette, não. Ela chega, né, com a sua imagem toda humilde, de até camponesa, e a mensagem que ela sempre transmite é do Filho. E até aqueles raios, né, que saem dela, na verdade são o próprio Cristo. Então ela se apresenta falando em nome do Filho dela, em nome do meu filho, né, meu filho amado. Então, assim, ela coloca ele em primeiro lugar. A mensagem dada às crianças pela Virgem Maria começava da seguinte forma: se o meu povo não quer se submeter, sou forçada a deixar cair o braço de meu filho. É tão forte e tão pesado que não posso mais suportá-lo. Há quanto tempo sofro por vós? Se quiser que meu filho não vos abandone, sou incumbida de suplicá-lo sem cessar. E quanto a vós, nem fazeis caso. Por mais que rezeis, por mais que façais, jamais podereis recompensar a aflição que sofro por vós. Dei-vos 6 dias para trabalhar. Reservei-me o 7º e não querem me concedê-lo. É isso que torna tão pesado o braço de meu filho. É também o fato de que os carroceiros não sabem jurar sem abusar do nome de meu filho. São estas as 2 coisas que tornam tão pesado o braço de meu filho. Se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Eu vos mostrei no ano passado com as batatinhas, e vós nem fizestes caso. Ao contrário, quando encontráveis batatinhas estragadas, juráveis abusando do nome de meu filho. Elas continuarão assim, e neste ano, para o Natal, não haverá mais.
Nós podemos então perceber que a mensagem de Nossa Senhora, ela traz situações muito específicas que estavam acontecendo na França naquela época e que deixavam triste o coração de Jesus. Porém, essa mensagem, mesmo que aconteceu há quase 200 anos atrás, nunca foi tão atual. Ela diz que nós não reservamos tempo para Deus, ela diz que nós blasfemamos o nome de Deus, e será mesmo que nós não fazemos mais isso hoje em dia? Nossa Senhora nos traz esse convite à reflexão. Então podemos dizer que a aparição em La Salette, ela é cristocêntrica, né? Cristo é o centro, e as mensagens dela são muito fortes, e ela sempre ressalta, né, em nome de meu filho, o braço de meu filho, então ela chora por nós, e Deus mandou seu próprio filho, né, para nos salvar. Então, de certa forma, é triste ver que até hoje essas coisas acontecem, né? Cristo, ele não é o centro como ele devia ser. E a mensagem que ela quis transmitir em La Salette é isso, que o Cristo tem que ser o centro de todos nós. A palavra-chave dessa aparição de Nossa Senhora em La Salette é conversão. Nossa Senhora nos traz um grande apelo a voltarmos o nosso coração para Deus, a dedicarmos tempo para Deus, dedicarmos nossa vida para Deus, porque só assim a nossa vida terá frutos. Ela usa as metáforas das batatinhas, dos carroceiros, dessas situações vividas na França naquela época, para indicar que quando nós não temos o nosso coração voltado para Deus, as coisas não vão dar certo na nossa vida. Por quê? Porque Deus é o Senhor da nossa vida, Deus é o Senhor da nossa história, e a Santíssima Virgem Maria surge como nossa medianeira, como nossa intercessora. Ela quer que todos nós sejamos salvos pelo coração de Jesus, e é por isso que ela aparece, que ela pede, que ela insiste. E detalhe dessa mensagem, quando ela diz que por mais que nós façamos por ela, nós nunca vamos conseguir fazer o quanto ela faz por nós, o quanto ela sofre por nós, o quanto ela intercede por nós. A partir do momento em que eu conheci essa aparição de Nossa Senhora, que eu a vi chorando dessa forma por causa de todos nós, por causa de mim, de você e de todos os filhos dela quando nós pecamos, eu tomo a decisão diária quando eu acordo. Hoje eu vou fazer Nossa Senhora sorrir. Tome você também essa decisão, não queira mais fazer parte desse grupo de filhos que fazem a nossa mãe chorar. Salve Maria! E falsos místicos, eles inventaram histórias, né? Criaram falsas histórias na intenção de desmoralizar a aparição, a mensagem. Mas não adiantou, porque independente dessas falsas histórias, a peregrinação só aumentava, né? E aí puderam se constatar os primeiros milagres. Então, assim, não adianta, né? Quando é pra ser. E não adianta inventarem histórias, né? O real, o que é verdade sempre aparece, sempre vem. E o Monsenhor de Briolage, ele abriu um inquérito com a comissão de 16 sacerdotes experientes para que os videntes pudessem relatar os acontecidos, né? Quem presenciou lá os milagres. E então eles puderam relatar a próprio punho tudo o que aconteceu, tudo, né, todo o relato. Mas o cardeal Luiz de Bonage, arcebispo de Lyon, metropolitano do bispo de Grenoble, se opôs sobre esses relatos, né? Então ele ordenou que os videntes fossem separados, né, para então fazerem um relato. E surpreendentemente eles relataram a mesma coisa que falaram anteriormente, né? E então foi comprovada a veracidade. Esses relatos, eles foram levados a Roma. Eu peguei até o nome
do Papa aqui, eles foram entregues nas mãos do Papa, então, felizmente, ordenado o bem-aventurado Pio IX. No Vaticano, então, o padre transcerniu a veracidade da mensagem e abriu os lacres na presença dos portadores da importância e correspondência, né? Ele pôs-se de pé, então, e se aproximou da janela para ler com mais clareza, mais atenção. E durante a leitura, seus lábios se contraíram, amassando o rosto, inchou, né? E ao terminar a leitura, ele disse aos presentes, né, que estavam lá com ele: trata-se de flagelo dos quais a França está ameaçada, mas ela não é a única culpada. A Itália, a Alemanha, a Europa também tem culpa, né, em todo o flagelo que estava acontecendo. E é interessante que os castigos, né, de certa forma, eles continuam até hoje, né? E eu ouso dizer que nos últimos tempos eles têm se intensificado. E por favor, gente, a minha visão aqui é altamente religiosa, tá bom? Não estou entrando em questões políticas, e sim da visão religiosa, assim como o mundo inteiro, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais dessa história maravilhosa e intrigante de Nossa Senhora de La Salette. Claro que tem muito mais, né, muito mais coisas aí no meio, mas reduzimos, pegamos os fatos que são mais importantes para mostrar para vocês. E eu desejo de coração que Deus possa abençoar cada um de vocês, que Nossa Senhora possa nos cobrir com o seu manto e interceder por nós junto a seu Filho Jesus, pedindo misericórdia. E é isso, gente. Muito obrigada. Em Siracusa, na Itália, apareceu em 1953 uma imagem de Nossa Senhora chorando. E essas lágrimas estão num potinho de vidro, onde foi realizado vários estudos e foi comprovado que as lágrimas são humanas. Ela também apareceu ali nos chamando para conversão, para compaixão e uma submissão a Deus. Né? Como eu disse, ela não fazia nada sem a permissão de Deus. E ali foi mais uma aparição dela, onde ela aparece chorando, pedindo clemência, pedindo conversão e pedindo clemência a Deus, né? E a conversão de todos nós. Com 15 anos, Melanie então escreveu uma regra ditada por Nossa Senhora para criar uma ordem religiosa. Vale ressaltar que Melanie não sabia ler nem escrever, né? E quando Nossa Senhora apareceu, ela conversou, né, no dialeto deles, como vocês viram. E quando Nossa Senhora conversava só com a Melanie, Maximilian não entendia, né? E quando ela conversava com Maximilian, a Melanie não entendia, não sabia o que era. E isso era propositalmente. Então, cada um deles teve a sua missão, digamos assim, né? E aos 15 anos foi quando, então, ela escreveu uma das regras de Nossa Senhora. O santuário, então, foi erguido nos Alpes franceses, lá no lugar da aparição. E a arquitetura dele é belíssima, deslumbrante mesmo. Eu tô deixando a foto aqui para vocês verem. Hoje é um lugar muito famoso, muito procurado pelas pessoas na peregrinação, e elas pedem a graça e também recebem a graça. Eu ainda tenho
muita vontade, pretendo um dia ir lá conhecer. E é um caminho muito lindo. Quem aí conhece a história, quem já viu alguns vídeos, sabe do que eu estou falando. E para você que não conhece, fica aí então a sugestão de procurar vídeos no YouTube onde mostra o santuário e o lugar da aparição. Em Siracusa, na Itália, apareceu em 1953 uma imagem de Nossa Senhora chorando. E essas lágrimas estão num potinho de vidro, onde foi realizado vários estudos e foi comprovado que as lágrimas são humanas. Ela também apareceu ali nos chamando para conversão, para compaixão e uma submissão a Deus. Como eu disse, ela não fazia nada sem a permissão de Deus. E ali foi mais uma aparição dela, onde ela aparece chorando, pedindo clemência, pedindo conversão e pedindo clemência a Deus, e a conversão de todos nós. Então, muito obrigada a você que nos assistiu até o final. Fiquem de olho que vai ter mais histórias, tá chegando mais histórias. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho, já agradeço, assim, muito, muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe.